Bruxos e bruxas de todos os lugares. As aulas da melhor escola de magia e bruxaria acabaram de começar. Vocês já garantiram seus materiais? Se você ainda não completou a sua lista, dê uma olhada no correio, porque a coruja já pode estar passando por aí. As aulas em Hogwarts começaram no dia 1º de setembro. O episódio sobre as maiores sagas da história acaba de começar. Sim, nós sabemos. Tem muita coisa sobre Harry Potter por aí. Afinal, a saga ganhou o mundo em 1997. Por isso, optamos por falar de Hogwarts e não propriamente da história do menino que sobreviveu. Os fundadores de Hogwarts, também conhecido como os Quatro de Hogwarts, foram os bruxos responsáveis pela criação da escola de magia e bruxaria durante a Idade Média, especificamente lá no século X. Esses 4 fundadores, considerados os mais brilhantes bruxos e bruxas da época, são Godric Grifinória, Helga Lufa-Lufa, Rowena Ravenclaw e Salazar Sonserino. Cada um deles estabeleceu sua própria casa, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, respectivamente. Juntos, eles lançaram os alicerces da primeira escola de magia da Grã-Bretanha. Vamos começar com a mais conhecida? Ao fundar a casa, Godrico instruiu o Chapéu Seletor a classificar os estudantes que possuíssem as características que ele mais valorizava, como coragem, cavalheirismo e determinação. As cores da casa são escarlate e ouro, e seu animal emblemático é o leão. Sir Nicholas Mimpsy-Porpton, mais conhecido como Nick Quase Sem Cabeça, é o fantasma patrono da casa. A casa é associada ao elemento do fogo, por isso suas cores foram escolhidas. Elas também podem representar um leão, com o escarlate simbolizando sua crina e cauda, e o ouro representando sua pelagem. Quem sabe sua morada é a Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos. Ousadia, sangue frio e nobreza destacam os alunos da Grifinória dos demais. A próxima casa é a Lufa-Lufa. Conhecida por ser a mais inclusiva das 4 casas, Lufa-Lufa valoriza o trabalho árduo, a dedicação, a paciência, a lealdade e o jogo limpo. Seu animal emblemático é o texugo, e as suas cores são amarelo e preto. A diretora mais notável da casa é a professora de herbologia, Omona Sprout, e seu fantasma patrono é o Frei Gorducho. A casa está associada ao elemento terra e por isso suas cores foram escolhidas. O amarelo representa o trigo, enquanto o preto simboliza o solo. Os estudantes da Lufa-Lufa geralmente demonstram habilidades excepcionais em herbologia, devido à sua conexão com a terra. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. Seguiremos com a Corvinal. Fundada por Rowena Ravenclaw, Corvinal é uma das 4 casas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Seus membros são geralmente caracterizados por sua inteligência, aprendizado e sabedoria. As cores da casa são azul e bronze, e seu animal emblemático é a águia. A fantasma patrono da casa é a Dama Cinzenta, e o diretor notável é o mestre de feitiços Filho Flinting. A casa está associada ao elemento do ar, e por isso suas cores foram escolhidas: o azul, que representa o céu, enquanto o bronze pode simbolizar as penas de uma águia, ambos fortemente ligados a esse elemento. Ou será a velha e sábia Corvinal.
a casa dos que têm a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. E por fim, chegamos a Sonserina. Ao fundar a casa, Salazar Sonserino instruiu o chapéu seletor a escolher apenas alunos que possuíssem características que ele valorizava, como astúcia, desenvoltura, liderança e ambição. Muitos membros da Sonserina tendem a formar grupos, frequentemente com líderes, exemplificando ainda mais as qualidades ambiciosas da casa. De acordo com o próprio chapéu seletor, Salazar valorizava e favorecia estudantes de sangue puro. No entanto, qualquer aluno com um status sanguíneo diferente também pode ser colocado na casa. O animal emblemático da Sonserina é a serpente. Suas cores são verde e prata. A casa possuiu 2 diretores notáveis e, o mais conhecido, é claro, foi o Severo Snape. O fantasma patrono da casa é o Barão Sangrento. A Sonserina está associada ao elemento água, pois as serpentes são frequentemente ligadas a mares e lagos na mitologia da Europa Ocidental, além de serem animais fisicamente fluidos e flexíveis. Na mitologia celta, a água é vista como um portal para outro mundo, o que pode simbolizar a esperança de muitos sonserinos por uma comunidade inteiramente pura. Suas cores também refletem as águas ao redor dos lagos, que são frequentemente esverdeadas, e a prata associada à água cinzenta da chuva. Ou quem sabe, a Sonserina será a sua casa, e ali fará seus verdadeiros amigos, homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de Harry Potter, é que é uma das maiores sagas, e assim, é sem meme, sem brincadeira. Enfim, tá tudo aí pra provar, não é uma fala minha. Pesquisas provam que é uma das maiores sagas já apresentadas, não só em livros, como em filmes também. Primeiro porque a gente falou que os livros nasceram lá em 1997 e os filmes a partir de 2001. E nós estamos em pleno 2024 e você consegue encontrar um grupo muito grande de pessoas que ainda gostam de falar de Harry Potter. E dentro desse grupo muito grande de pessoas está essa que vos fala, Prazer Micael. Eu sou completamente apaixonada por Harry Potter, no sentido de livros e de filme. Primeiro porque, assim, eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente encontrar uma adaptação que seja tão fiel quanto. A gente pode citar, né, algumas, e elas vão caber numa mão só, e Harry Potter é uma delas. Depois eu acho que por toda a criação desse mundo Harry Potter mesmo. A gente tá falando de pequenos detalhes, de uma construção totalmente diferente. Diferente no sentido de que são pensados nos mínimos detalhes, desde nomes, personagens, criaturas, a história antes, durante e depois. Então, a J.K. Rowling, ela é uma escritora muito polêmica hoje, porque ela tem falas muito infelizes, no meu ponto de vista, mas o trabalho dela foi impecável. E eu sou muito apaixonada, e eu vou deixar aqui pra vocês que eu sou da casa Lufa-Lufa. E as pessoas ficam tipo, nossa, mas você é da Lufa-Lufa? Mas que casa é essa? Ninguém conhece. Gente, primeiro, para, porque a Lufa-Lufa e a Corvinal são tão importantes quanto as outras duas casas, tá? As características dos personagens e, né, da escolha da casa é muito importante. Então, assim, se você falar mal da Lufa-Lufa e da Corvinal, mais da Lufa-Lufa porque eu sou da Lufa-Lufa, vai ignorar você completamente. Um beijo. Eu respeito a sua opinião, mas eu vou ignorar se você falar mal da minha casa. Segundo, pelos elementos que ela traz e pelas características, né? No final, quando a gente explica, se você leu os livros, essas são as descrições das pessoas que são escolhidas para cada casa. Então, a da Lufa-Lufa é das pessoas que são parceiras, são leais, são justas, são sinceras. E eu fiz o teste, né, no site oficial de Hogwarts e deu Lufa-Lufa e eu gostei muito da resposta.
Segundo, que a saga, ela te prende mesmo. Tipo, tem muita gente que não dá atenção pra Harry Potter porque fala que ficou muito passado, é muito comentado. Mas eu volto a bater na tecla que eu me recuso a acreditar que uma saga que fez tanto sucesso no mundo literário, no mundo cinematográfico, não tenha lá a sua importância. Tá? Tirando aí a criadora, né? Eu sei que a obra está associada a ela e sempre vai estar. A gente sabe que os atores que fizeram também sempre estarão associados a isso. Enfim, eu acho muito, muito incrível. Os boatos aí de que vai sair uma nova produção, eu queria muito que fosse, inclusive, dos criadores de Hogwarts, porque eu acho que essa história poderia render, claro, com um bom roteirista, um bom diretor, enfim, etc, etc. Eu acho que poderia render uma boa história. E aí a gente pensou em falar sobre eles, porque tem muita coisa pra falar sobre Harry Potter e muita coisa que já saturou. Então falar sobre a história do Harry Potter é muito importante, a gente gosta, é muito legal, sim. Mas, tem um monte de lugar falando sobre isso. E eu acho que os fundadores seriam uma boa aí. Então fica uma dica para quem vai adaptar. Eu acredito que sejam os produtores do HBO. Enfim, galera, se der para fazer, vamos fazer uma série aí sobre os fundadores de Hogwarts. Eu acho que seria muito incrível. E, apesar da gente não ter falado propriamente da história do menino que sobreviveu, eu vou deixar aqui o meu livro favorito também, mas esse é meio que todo mundo já sabe, que é O Prisioneiro de Azkaban. É o livro e é o filme, porque simplesmente a fotografia de O Prisioneiro de Azkaban é uma das minhas favoritas. Linda, impecável. É um roteiro um pouquinho mais descontraído, porque fala sobre o Harry, mas fala sobre a própria outros personagens também. E é isso, gente. Eu acho que eu tô ficando redundante pra falar de Harry Potter, mas eu sou uma grande fã da saga. Eu entendo as polêmicas hoje que aconteceram com quem criou. Tenho as minhas opiniões, que eu não vou expressar, porque, enfim, não é para esse episódio. Mas, para você que gosta, eu acho que a gente consegue ter essa sensação de conforto com Harry Potter. Ele é um universo que a gente pode recorrer nos filmes, nos livros. É gostoso, é divertido, traz suas questões. E aí, eu tenho uma pessoa que costuma dizer que tudo a gente tem que tentar trazer um parâmetro assim, fazer uma analogia aí com a nossa vida, não no sentido literal da história, porque, enfim, né, não nenhuma coruja ainda me entregou uma carta aqui dizendo que eu tenho que ir pra uma escola de bruxaria, mas tem muita coisa que dá pra tirar de Harry Potter também, e eu sou muito apaixonada. Ele é uma das sagas que eu facilmente leria de novo, apesar da quantidade de livros, e é um mundo de fantasia que hoje que eu mais tenho carinho. Então é isso, eu gosto muito de Harry Potter, a minha casa é a Lufa-Lufa, meu livro favorito é O Prisioneiro de Azkaban. Bônus, meus personagens favoritos são os gêmeos Weasley. Então, muita dor e sofrimento ali no último filme, na última história. Porque um deles se vai. E isso não é mais spoiler, porque Harry Potter não tem mais nada de spoiler, né? É isso, gente. Você, Audrey, conta pra gente a sua casa, personagem favorito. E vai. Eu já vou começar a minha opinião falando o meu livro favorito, que é A Câmara Secreta, porque tem tudo a ver com o castelo de Hogwarts que a gente está falando. Afinal, na Câmara Secreta, eles vão ter que andar pelo castelo, então eles conhecem outros lugares do castelo. Acho que, para quem não leu o livro, mas viu o filme, isso fica muito explícito, né? Então a gente conhece mais sobre as casas, porque no filme ele fala, né, especificamente sobre a casa de Sonserina, e aí tem toda uma história. Acho difícil alguém não ter assistido Harry Potter, mas enfim. Tem toda uma história, né, por trás do porquê que eles vão andando no castelo. Acho que dos filmes, o meu preferido é o primeiro, porque é quando você conhece a história. Claro, a gente, né, a história gira meio que ali em torno do Harry, então a gente conhece a história, mas a gente começa a ver o trem, ver eles indo para Hogwarts, a gente conhece o castelo, e aí tem, né, é um menino que vivia no mundo dos humanos e que sabia zero coisas sobre magia e castelos e feitiços, enfim. E para mim, acho que as partes mais legais assim do castelo é as escadas se mexerem de lugar,
É quando a gente vê os quadros, né, que se mexem. Tudo isso para mim fantástico, é maravilhoso. E no primeiro filme isso mostra muito. Mas de livro, o meu preferido é o segundo. A Minha Casa também é Lufa-Lufa. Isso não foi combinado com a Mika. E deixa eu ver o que mais. De personagem, ai, gente, eu gosto muito do Ronnie. Ele é muito atrapalhado, ele é muito, sabe, ele é muito fofinho. Então eu gosto dele desde o primeiro filme. Eu acho ele um dos personagens mais legais que tem aí na saga do Harry Potter. É uma saga muito grande, então, como a Mika falou, né? Eles têm várias vertentes que são exploradas. Então, além da saga que gira ali em torno do Harry, tem outros livros que se derivam, né? Então, tem livros que falam do futuro, livros que falam antes, né, deles. Tem vários materiais, como a Mika também comentou. Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai achar várias coisas. Tem uma galera que entende muito do assunto, então, teorias de fãs, fanfic, tudo que você imaginar já foi explorado. E o que não foi ainda, pode ter certeza que uma hora vai ser explorado. E isso é legal, acho que quando é um assunto que agrada, né, a muitas pessoas, realmente tem que ser explorado, mas, né, levando em consideração ali se tem algo para se basear, que no caso é os livros, uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla. Se você tem algo no que você se baseia, é legal você realmente se basear naquilo, né? E não criar expectativas nos fãs e depois frustrá-los. Nenhuma indireta para séries que a gente apagou da nossa mente, que a gente não gostou das adaptações. Mas assim, eu acho que é uma saga muito legal. Acho que a gente nunca tinha trago nada para F5, né, para falar, mas é uma saga que eu gosto bastante. Eu não terminei ainda de ler os livros. É uma saga grande, então você tem que dar uma dedicada ali para ler. Ainda não terminei, mas pretendo terminar em breve. Mas acho que é isso. Acho que a gente consegue não ficar só preso ali na história do Harry. Quando a gente fala sobre a saga, que inclusive foi muito bem criada, muito bem elaborada, por isso que é um sucesso até hoje e, né, tá aí circulando há anos e anos. Eu acho que a gente consegue explorar outras coisas. Então a gente consegue conhecer ali, né, a história do Harry, a gente conhece a história dos outros personagens, do Dumbledore, né? A gente conhece a história do Snape depois, e a gente conhece a história de vários outros personagens. Isso é muito legal. E é uma série que eu gosto bastante, uma saga, né, que eu gosto bastante. E, acho que é isso. Acho que a gente pode, como eu falei, né, a gente consegue explorar outras coisas. Então, acho que talvez por um próximo episódio a gente possa falar de um livro específico ou um filme específico, né? Como eu falei, o meu, A Câmara Secreta, é o meu preferido. Então, quem sabe, né, a gente não faz um episódio aí só sobre a Câmara Secreta ou só sobre o Prisioneiro de Azkaban, enfim. É um mundo aí que dá para se explorar muitas coisas. Fica aberto essa ideia, e aí se vocês também, ouvintes, tiverem ideias, quiserem mandar pra gente, a gente fica aberto a sugestões. Eu acho que o livro e o filme já é um grande, você indica, mas não sei se também tem outra trilogia de filmes que é dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é do mesmo mundo de Harry Potter.
né, ali de Hogwarts, se passa antes. Inclusive, nós temos uma versão mais nova do Dumbledore. Então, de repente, vale a pena. Tem uma galera que não gosta, mas, né, de repente, vale dar uma oportunidade para esse universo. Inclusive, o personagem principal dessa trilogia é Lufano, né? Enfim, só uma observação aí. Eu acho que vale a pena dar uma oportunidade para esses filmes. Então, nosso Você Indica também é do mundo de Harry Potter hoje, né? Dos Animais Fantásticos e onde habitam. Tem a trilogia. Então, se vocês assistirem, contem pra gente. E é isso. Isso, gente. Não deixe de comentar qual é a sua casa de Hogwarts. Deixa ali um coraçãozinho nos comentários com a cor da sua casa e o animalzinho dela também. Nas redes sociais, deixa lá o seu. Ou nas redes sociais, ou aqui no episódio, na plataforma que você estiver ouvindo, comenta sobre o tema, sobre Harry Potter, sobre o início das aulas em Hogwarts, sobre o que sobreviveu, sobre a trilogia que vem desse universo também. Fique à vontade para comentar aquilo que sentiu no seu coração de forma respeitosa, é claro. Lembrando que para encontrar esse episódio ou outros que já foram lançados, é só colocar Peta FC. Não esquece de compartilhar com a sua família e com seus amigos. Colocando o mesmo nome nas principais plataformas de áudio, você também fica por dentro dos episódios que lançamos e dos que ainda iremos lançar. Eu sou a Audrey. E eu também para manter atualizado Peta FC. E vou deixar uma dica que eu não faz sentido viver sonhando, esquecendo. Lembre-se, algodão.